nos abençoe, nos ilumine, que possamos ter um bom trabalho nessa noite. Vamos para os nossos pedidos da noite, né? Que a gente vem aqui, já vê um pedido, né? A gente só vem pedir, cadê a Marisaura, né? Nós somos eternos pedintes aqui. Que a obra não pode parar, né? Precisa do auxílio para continuar. E falando em auxílio, nós estamos precisando muito, para o nosso trabalho de sábado, para o nosso trabalho assistencial de sábado, precisando de um médico clínico geral que possa vir aqui para atender aos sábados de manhã, das 8h30 às 11h, né? É um sábado por mês, vem aqui, faz o atendimento, quem puder, lógico, nem todos aqui somos médicos, né? Mas conhece alguém, se puder indicar, porque é importante para que possa atender tantas nossas assistidas e tantas pessoas que vêm aqui na casa, nesse nosso trabalho mesmo, às vezes alguém precisa, tem um clínico geral aqui para poder estar atendendo. Quem puder indicar, quem puder sugerir para alguém, indicar alguém para vir trabalhar, nós agradecemos. E se tiver algum médico vendo a gente, tanto aqui no nosso salão, quanto nas redes sociais aí, puder vir trabalhar, será muito bem-vindo, porque é um trabalho muito importante e aos sábados de manhã, das 8h às 11h30. Quem puder, fazer o contato aqui na nossa livraria. E, para a gente comemorar, né, que a gente comemora muito, a gente costumava falar na época da mocidade que os encontros de mocidade era para comer, né? Que era comer lespe, comer cap, comer isso, comer aquilo, e os encontros de mocidade era só para comer. E agora, nós vamos ter dia 31, aqui na nossa Casa de Paz e Amor, a Noite da Pizza, né? Então, é uma oportunidade da gente conversar. Eu vi que a Heleninha deu uma bronca aqui, né? Estava chegando aqui, ela apagou a luz, veio aqui, falou. Então, esse é o momento da gente poder conversar, se encontrar e poder falar à vontade. Dia 31, às 20 horas, no Salão de Festa Sampaio Moreira, né? Vai ser o nosso encontro para a gente poder confraternizar, falar, e aí a gente pode falar à vontade, né? Tem um cardápio também, vocês encontram mais informações no nosso site e na livraria. E um convite que não pode faltar, isso não tem começo, meio e fim, é sempre tempo de quem tem as nossas crianças, os nossos jovens, trazer no domingo de manhã para a evangelização infanto-juvenil. Acontece no primeiro andar aqui do Paz e Amor, ocupa todas aquelas salas, fica cheio de criança aos domingos. É sensacional, é incrível o quanto essa casa fica gostosa no domingo de manhã, com esse monte de criança. E aí, para os pais, tem uma sala reservada para os pais poderem fazer a reunião com eles, sempre tem alguns psicólogos, né, sempre tem algum orientador para conversar com a gente, orientar um pouco os pais de como lidar com essas crianças, né, porque é geração disso, geração daquilo, que está difícil daqui, difícil de lá. Já é difícil lidar com eles sem uma orientação. E estando com esses orientadores, é muito melhor. Então, tem tantos os psicólogos e também os coordenadores, né? Aqueles que ficam ali cuidando das crianças, eles sempre estão falando com a gente também, faz a reunião e passa para a gente o que tem de importante, o que eles estão vendo com as crianças. Então, todo domingo, a partir das 9 horas, aqui no primeiro andar, é só trazer o seu filho, sobrinho, neto, e ele vai ser muito bem recebido, e te garanto, vai mudar muita coisa no comportamento dele. Ah, mas é uma vez por semana. Ajuda, e ajuda muito, porque é importantíssimo esse contato com o Evangelho, esse contato com as lições de Jesus, desde a primeira infância. E aproveitando, para o nosso sábado, quem puder contribuir por kit de higiene pessoal e também a nossa cesta básica, que isso é todo mês. Quem puder trazer, quem está trazendo, quem puder trazer mais, traz. Quem puder trazer o kit de higiene pessoal, traz. Porque não tem fim. A gente vai continuar todo mês. Então, quem puder trazer, vai trazendo. Quem não quiser trazer o kit, pode fazer a doação na livraria. Só direcional. Isso aqui é para evangelização infantil, isso aqui é para a cesta básica. E vamos contribuir. Então, vamos partir agora para os trabalhadores da noite. Hoje, leitura do Evangelho, mensagem prece inicial. Nossa amiga Águida está de volta aqui com a gente também. Vibrações gerais e vibrações dos passes, a Marisaura. Vibrações das águas e prece final, Vera Lúcia Romei. E hoje, eu tenho prazer, que eu falo assim, é tão gostoso quando a gente vê aquelas pessoas que fizeram um curso com a gente, que a gente já vê trabalhando na casa. Hoje nós vamos ter a Paraguaçu, que é uma grande amiga nossa, vai passar para a gente, falar um pouquinho desse Evangelho, capítulo 16, aprofundar um pouco mais nele, vamos envolvê-la com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho,
Porque eu falo para vocês que a gente fala lá que uma das grandes chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo, né? Mas eu fico muito orgulhoso mesmo de ver, igual veio a Magda, o Rubão, a Paraguaçu e tantos outros que vêm aqui fazer palestra, que estiveram aqui, como a gente, sentado nos bancos, estudando e agora fazendo a palestra aqui. É muito emocionante. É o orgulho que a gente pode ter, o orgulho do bem. Ver que a casa está evoluindo, que tem pessoas chegando e trabalhando com a gente. Não é para aumentar a responsabilidade não, Paraguaçu, mas é gostoso. Eu me sinto muito orgulhoso, dá um prazer muito grande de ver isso acontecer. E renovar, né? Porque senão fica a gente toda vez os mesmos. E tem pessoas novas que encaram essa missão de passar o evangelho para frente. Só para a gente concluir, tem alguém chegando na nossa casa hoje, vindo pela primeira vez aqui? Ó, tá vendo? Todo mundo já figurinha carimbada, hein? Tá vendo como é bom ter gente nova? Que traz gente nova para cá. Sejam todos muito bem-vindos, que tenhamos um ótimo trabalho, que Jesus nos abençoe. Ótimo. Mais altinha, né? Você pensou que era baixinha. Tá bom, tá bom. Boa noite. É verdade. Desprendimento dos bens terrenos. Lacordaire, Constantina Argélia, 1863. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na vida de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores um dos outros. Somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. A mensagem do livro Chico Xavier, ainda hoje: a idade por si não vale, porque deste lado vale apenas aquilo de bom que colocarmos no rio do tempo. Cada dia é momento de se entregar ao de melhor a embarcação das horas. Fazer o bem aos outros é o melhor investimento nas menores atividades do campo empresarial. Agradecendo por termos essa casa toda preparada pelos espíritos que trabalharam o dia todo, concedendo a nós a facilidade de receber o que viemos buscar, na certeza de que aqui, entrando em paz de espírito, acalmando nossas mentes, vamos recebendo a companhia dos bons espíritos, de Jesus e de nossa Santa Mãezinha, Maria, Mãe de Jesus. Que eles possam estar conosco, fazendo com que tudo seja providenciado, que todas as necessidades de todos que aqui vieram buscar possam ser atendidas, e que a palestrante dessa noite possa ter as palavras conduzidas e toque nossos corações, atingindo a mensagem, e na certeza de que vamos crescer um pouquinho mais espiritualmente, agradecemos. Que assim seja. Boa noite a todos. Adoro esse boa noite gostoso. Boa noite. Boa noite a todos aqueles que nos assistem pelas mídias digitais. É com grande prazer estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer primeiramente a Eleni e toda a equipe que não só fizeram o convite, mas me receberam aqui com muito carinho. O Reinaldo aumentou aqui meu sarrafo, né? De responsabilidade. E é com muita emoção que eu estou aqui hoje, porque, afinal de contas, este foi meu primeiro trabalho na casa.
Então, há quase 9 anos, exatamente há 8 anos e 11 meses, eu iniciei aqui como passista, nesse salão. Jamais na minha vida imaginei que fosse fazer palestra. E hoje estou aqui, graças ao Reinaldo e tantos outros que serviram de exemplo para mim. Espero que eu possa contribuir um pouquinho com esse evangelho, com todas as pessoas e com o amado amigo Jesus, que veio para trazer o exemplo a todos nós. Trazer o exemplo de amor, de caridade. E aí a gente pensa que, será que ele só fala de amor e caridade? Quando a gente vê o título de hoje, né, servir a Deus e a Mamon. Mas, afinal de contas, quem é Mamon? Ou o que é Mamon? Vocês sabem o que é Mamon? Mamon é um nome utilizado, né, que Jesus fez um comparativo, na época lá dos antigos sírios. Fizeram uma comparação com um deus de pedra, que era Júpiter, que antigamente tinha Deus para tudo, né? Tinha Deus da agricultura, tinha Deus do sol, da terra. Então, tinha todos os deuses, que eram os deuses de pedras, a quem as pessoas, antes de Moisés, cultuavam. Então, os sírios, para fazerem uma comparação, se utilizavam deste termo para falar de Mamon. Mamon se referia à matéria. E muitos de nós podemos dizer hoje que se refere ao dinheiro. Mas será que só o dinheiro? Será que a matéria está ligada somente ao dinheiro? Essa casa física que nós estamos aqui hoje não é uma matéria? De quem é esse terreno que está aqui hoje, que nós estamos todos aqui? Ah, é do Paz e Amor em Jesus? Mas será que é do Paz e Amor em Jesus para sempre? Será que foi assim para sempre? Tudo na nossa vida é transitório. E quando Cristo disse servir a Deus e a Mamon, ele estava colocando o lado espiritual e o lado material. Porque muitas vezes, na ânsia de querer voltar à terra, na oportunidade bendita de servir, de reparar, de se arrepender, de prosperar espiritualmente, nós esquecemos que estamos aqui de passagem e nós nos fixamos apenas na matéria. Nós esquecemos o principal, que é o lado espiritual. E, afinal de contas, será que nós podemos viver bem com a matéria? Será que nós podemos ter bens terrenos? Nós podemos ser felizes com os bens terrenos? Com as vestimentas que nós precisamos? Com os alimentos que nós precisamos para manter o nosso corpo? Será que é condenável? Porque muitas vezes, quando a gente fala da matéria e dinheiro, principalmente, as pessoas falam, nossa, dinheiro é uma coisa ruim, dinheiro vem lá do coisa ruim, né? Será que vem mesmo? Ou será que é o mau uso que fazemos dela? Vamos dar um exemplo. O sol é uma energia. Vocês concordam que o sol é uma energia? É energia boa ou é uma energia ruim? Depende, né? Como diz um cliente meu, vareia. Né? Vareia, mas depende do quê? Se nós formos utilizarmos nas horas certas, né, para nós passarmos um repelente, né, serve para aquecer a terra, serve para poder, na agricultura, para nós, né, vitamina D, né, tomar um sol todos os dias. Mas se a gente ficar lá naquele sol sem proteção, 10 horas da manhã, aquele sol maravilhoso, assim, será que vai ser ruim? Será que vai ser bom para nós ou vai ser ruim? Vai ser ruim, né? Que a gente vai, além de ter a pele queimada, vamos ter aí, podemos, um potencial câncer de pele. Então, não é energia boa ou ruim. Energia é só energia. Então, o dinheiro é só o dinheiro. A matéria é só a matéria. Mas por que tem tantas coisas ruins? Será que não é a nossa ambição? Reinaldo falou aqui para nós o orgulho. Esse é um orgulho ruim, né? Que a gente tem um orgulho, porque a gente começa a angariar os bens, entesourar os tesouros, né? Como diz a parábola dos talentos. Sabe aquela passagem que aquele irmão que recebeu uma moedinha vai lá e enterra a moedinha? E aí, quando a pessoa volta para resgatar, ele fala, não, está aqui, está aqui guardado. Mas ele guardou para ele próprio. Né? Ele guardou para si mesmo. E aí? Ele utilizou as riquezas? Não. Ele não prosperou. Ele não fez o bom uso deste tesouro. E quando tem na passagem, até nesse capítulo 16, que nos itens anteriores falam que Jesus fala, abandone seus bens e venha comigo. Tem várias passagens dessa, né? Jesus na casa de Zaqueu, que fala para deixar tudo, a parábola do filho pródigo, que fala para deixar tudo. Mas quando tem essas passagens, e tem várias passagens no Evangelho sobre isso, a gente pensa que é para a gente largar todas as nossas conquistas materiais, sair correndo e vamos viver de vento, né? Vamos viver de luz, né? Como tem algumas teorias aí. Não é sobre isso que Jesus falava. Ele falava sobre o desprendimento. Não necessariamente nós precisamos ser pedintes
né, mendicantes e deixar tudo para nossas conquistas para trás. Nós precisamos desse corpo material que está aqui, de boas vestimentas. Nós precisamos de bons empregos para fazer a nossa manutenção aqui na Terra. Porque, afinal de contas, se Deus nos permitiu estar aqui, Ele não deixaria abandonados à própria sorte. Ele não nos deixaria aqui sem oportunidades, sem ter a certeza que nós temos talentos. E eles têm certeza, Deus tem certeza que nós viemos aqui multiplicar os nossos talentos. A gente falha no caminho, mas nós temos o potencial. E ele está falando sobre a parte, não só material, mas espiritual. Nós podemos usufruir. Vocês sabem o significado de usufruir? De usos e frutos? De usufrutuários? Para quem não sabe o termo, usufruir é ter posse temporariamente de alguma coisa. E nós somos usufrutuários da terra. Deus é o criador de tudo. Deus criou tudo, a natureza, criou os animais, para que nós pudéssemos nos servir dessa natureza, temporariamente. Uma hora a gente vai entesourar todos os nossos tesouros terrenos e simplesmente, um dia, não acordamos mais no corpo físico. O físico se vai. E todos aqueles tesouros que deixamos aqui. Podemos sim valorizar o material, mas não deixar que eles nos escravizem. Deixar que eles nos mandem, ou que ele, porque às vezes, até uma bobagem, humilhar a outra pessoa. E aí vem o orgulho ruim. Né? Que é o orgulho do quê? Eu tenho, mas eu tenho para mim. E para os meus. Os outros não me interessam. Então, isso é ruim. Porque a gente passa a ser escravo. Quando eu lia no Evangelho, quando eu estava começando a aprender sobre a doutrina, falava que a prova da riqueza é mais severa do que a da pobreza. E eu achava isso absurdo. Eu falo, gente, quem que escreve um negócio desse? Não é possível. Será que os espíritos de luz falaram um negócio desse? Né? E eu ficava indignada. E aí, com o tempo, né, nada como a doutrina é paciente, né, os espíritos também, ainda bem, né? Senão não poderia estar aqui. E aí eu fui compreendendo, aos poucos, que realmente a prova da riqueza é muito mais difícil. Que, na verdade, o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação kardeciana, nós temos 5 livros, que é um Pentateuco, é um livro de perguntas e respostas, e na questão 814, Kardec pergunta aos espíritos qual que é mais difícil, né, qual que é a prova mais difícil, e que os espíritos respondem, ambas são. Porque aquele que está na pobreza reclama que não tem nada, né, que é muito difícil, porque não é fácil. Não é fácil passar fome, não é fácil passar necessidade, não é fácil viver num mundo que valoriza-se muito o aspecto físico, o status, o parece que, nós temos que, né, então viver nesse mundo de provas e expiações não é uma tarefa fácil. E a pobreza material é muito difícil. É muito difícil ver um filho chorando por uma comida que você não pode dar. É muito difícil você levar o seu ente querido, ou você mesmo precisar de um hospital e não ter atendimento. É muito difícil. Sendo que quem tem recursos materiais não passa por essas provas, passa por outras. Não significa que é fácil. Mas por que a riqueza é uma prova mais difícil? Porque o rico, ele corta caminho, vamos dizer assim. O que o pobre precisa estudar e trabalhar dia e noite, o rico corta caminho. Ele precisa trabalhar para estudar, ele só estuda. Até que depois ele vai usufruir dessa profissão, vai usufruir desse estudo. Ele corta um caminho muito grande, que aquelas pessoas que não têm recursos materiais, muitas vezes nem sequer chegam a fazer. Qual o índice de analfabetos nós temos no nosso país? Analfabetos funcionais, porque analfabetos, segundo as últimas pesquisas, são 80% são alfabetizados. Mas são analfabetos funcionais. Ou seja, não sabem ler, não sabem escrever, sabem ler e sabem escrever, mas não sabem interpretar um texto. E quais são as oportunidades que essas pessoas vão ter daqueles que já tiveram, desde o berçário, os melhores professores, os melhores recursos? Não dá para comparar. Então, ambos são difíceis. Mas o rico tem o poder de proporcionar para aqueles que podem menos. Investindo em educação, em ciência, em tecnologia. Olha quantas coisas nós temos hoje. E que é a matéria que nos proporciona. Quantas coisas nós podemos usufruir de estar aqui, para estarmos aqui hoje. Não aqui fisicamente, mas aqui neste momento na Terra, neste momento no Brasil, que é um país que tem muitas adversidades.
E mesmo assim não deixa de ser um país maravilhoso em tantas coisas, mas é explorado pelo orgulho, pela vaidade, pela corrupção, infelizmente. Mas são as provas deles. São as provas deles, são as nossas também, porque é uma prova coletiva. Afinal de contas, qual é o motivo de reencarnarmos no país que tem tanta riqueza e miséria ao mesmo tempo? Nós precisamos nos conscientizar dessa questão material, mas também da questão espiritual. Não é à toa que o espiritismo, no Brasil, é o maior número de adeptos. Será que é por acaso? Por que que na França, que surgiu, Kardec era da França, não explodiu lá na época, ok, 1857, alguns até Kardec, enquanto esteve reencarnado, as coisas fluíram bem do espiritismo na França e em alguns lugares da Europa. Depois, já no século XX, o Brasil tomou a frente de adeptos espíritas e hoje nós somos o maior país de adeptos espíritas no mundo. Será que foi um acaso? Acho que foi a nossa necessidade, né? Essa necessidade que nós temos aqui ainda, esse apego às matérias que nós temos ainda. Mas por que tantas lições, mais de 2000 anos que Jesus já veio aqui, já falou, já exemplificou, e a gente está aqui se batendo? Por que não aprendemos a lição ainda? Enquanto nós tivermos necessidade de estudarmos o Evangelho, de ler e reler sobre a passagem do Cristo, nós vamos ainda ouvir muitas vezes servir a Deus, servir a Mamon. Até que um dia nós vamos sair daquilo que nós chamamos de nossa infância espiritual, para que nós possamos realmente fazer a tal da reforma íntima, né, que a gente vai fazendo aqui aos pouquinhos. Né, devagarinho a gente vai indo, em centros espíritas, ali aqui na casa a gente bate muito, reforma íntima, mas o que é reforma íntima? Bom, já sabemos identificar matéria, mamon, né, espiritualidade, mas e qual é o antídoto disso tudo? Porque a gente identifica os nossos prazeres, que a gente coloca acima, muitas vezes, do lado espiritual. Às vezes, não abrimos mão de algo que nos dá prazer para estar, por exemplo, aqui. Né? Todos nós abrimos mão de alguma coisa para estarmos aqui hoje. Né? Então, já estamos um pouquinho melhor. Mas não se empolgue, tá? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não fiquem muito empolgados, ainda não vamos ser o suprassumo. A gente fala muito da regeneração. E as pessoas, nossa, vai ser o suprassumo, porque é o planeta da regeneração. Menos. Ainda vamos muitas encarnações ainda, para que a gente possa realmente ser aí o suprassumo. O que é o planeta da regeneração? É menos matéria, é mais espiritual. Vai ter provas, expiações? Provas terão, certamente, mas expiações não. E qual que é a diferença para o planeta de hoje? Hoje, o mal, infelizmente, ainda se sobrepõe ao bem. Né? Basta ligar a TV, pegar a telinha do celular na internet da vida, que a gente vê aí só notícias ruins. E no planeta da regeneração, a gente vai ver ao contrário. Vamos ver o bem se sobrepondo ao mal. Ainda haverá provas. Ainda nós teremos ainda um corpo mais denso, talvez menos denso do que esse, mas ainda vamos ter esse formato, talvez. Né? Não sabemos. Ansiamos muito por este momento. Mas precisamos começar agora. Quem não começou ainda a reforma íntima, temos tempo ainda. Mas eu vou deixar para a próxima encarnação, porque eu não consegui resolver nessa. Não estamos com tanto tempo assim. Então, nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para a gente falar, não, vamos me dedicar a mais a parte espiritual, não vou deixar mais a parte material mandar em mim, quem manda na parte material sou eu, e vamos dedicar a mais a parte espiritual. E isso está tempo. Agora, deixar para a próxima encarnação não dá tempo, não. Vai que na outra encarnação a gente vai vir foquinha, né? A gente vai para um planeta primitivo. Já pensou a gente começar tudo de novo? Quem está afim de começar lá, tudo de novo, lá dos homens primitivos, da Idade da Pedra, descobrir o fogo. Né? A gente já chegou tão longe, né? Vamos continuar caminhando. Vamos continuar caminhando com Jesus, porque Ele, sim, já nos mostrou o caminho, que Ele é possível. Cristo disse que a jornada não seria fácil, mas Ele disse que ela valeria a pena. E o que nós estamos fazendo para valer a pena? Está valendo a pena a sua jornada? Será que a minha jornada está valendo a pena? Já pararam para pensar? Vou deixar essa reflexão para vocês, com mais calma. Enquanto me assopram aqui, uma história do Chico,
quando o Chico foi em alguma cidade, eu não me recordo agora, que ele fazia algumas visitas dele, e foi aquele alvoroço, né? Afinal de contas, Chico Xavier, né? E ele num centro espírita, fazendo as psicografias dele, fazendo atendimento, e aí formou-se uma fila para receber a cesta básica. E aí fez aquela fila enorme, e aí algumas pessoas que já eram da casa, que já era conhecido, foi correndo até o Chico e falou: Chico, tem uma mulher assim, 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 que ela está ali na fila, mas ela não precisa. Ela está entrando no lugar daqueles que estão necessitados. Ela é uma pessoa muito bem de vida na cidade. Ela não precisa desse recurso da cesta básica. Bom, aí Chico, né? Aí ele falou: tira ela da fila, a gente vai tirar ela da fila. E Chico, com aquela complacência dele, com aquela calma e paciência dele, né? Um dia eu chego lá, né? E ele, o que ele faz? Ele sorri e fala assim: minha irmã, meu irmão, deixe ela na fila. Mas como, Chico? Mas como assim? Ela não merece. Ela não precisa dessa cesta básica. Por que ela tem que ficar na fila? Porque ela já está preparando a próxima encarnação dela. Olha só. E a gente julga muito, né? Porque eu seria a primeira a ter tirado a criatura da fila. Eu não, sinceramente. Aí a gente para e pensa, realmente, quem somos nós para julgar, né? Mas por que a gente faz esse julgamento? E tantos outros que fazemos? Bens materiais. Nós estamos preocupados com o material. Nós estamos preocupados se alguém vai ficar sem receber. Ora, acreditamos ou não na providência divina? Acreditamos ou não que existe algo acima de nós? Acreditamos ou não que existem seres que estão ali nessa proteção, que está em torno de uma casa espírita, ou de todas as instituições que trabalham com assistência social? Cada um tem o seu mentor. Mesmo sendo de outras religiões, ou não estando ligado a nenhuma religião, aonde há um trabalho social, aonde há alguém ou uma instituição praticando bem, existe uma proteção espiritual ali muito elevada. Temos fé? Acreditamos realmente no lado espiritual, que tudo proverá? Isso não significa que nós devemos ficar passivos. Bom, Deus vai me prover, então eu não preciso fazer nada. Não. Aí entra a fé raciocinada, que a doutrina espírita fala muito para nós também. O que é a fé raciocinada? É a gente pensar com a razão e não com a emoção. E nem achar que tudo vai cair do céu, além da chuva. Que só a chuva vai cair do céu. Oportunidades, nós precisamos buscar essas oportunidades. Nada é fácil. Tudo que é material, a gente precisa buscar esses proventos, e não há crime nenhum, não há pecado nenhum, não há nenhum problema de nós buscarmos o melhor materialmente. Nós não podemos deixar escravizar, ou deixar que as nossas paixões mundanas, o egoísmo, a inveja, a raiva e todos esses sentimentos ruins que a gente ainda tem, trazemos dentro de nós, que precisamos combater todos os dias, que precisamos combater sempre, que é o orar e vigiar e orar sempre. As nossas provas não estão aqui na casa espírita. Aqui ser espírita é fácil, ser religioso é fácil, falar de Jesus é fácil, ter bom coração é fácil. Lá fora é que estão as nossas provas. E nós vamos vivenciar o Evangelho, na medida da nossa capacidade, na medida daquilo que conseguimos. Tem dia que a gente não consegue, está tudo bem. Errar é humano, e nós precisamos das experiências do erro para sermos assertivos. Mas permanecer no erro é que é o problema. Não enxergar este erro que é o problema. Não aceitar as desculpas, não pedir desculpas, não buscar a reparação dos nossos erros. Seja conosco mesmo, seja com aqueles que a gente convive. Então, é isso que a gente precisa se colocar. O antídoto da matéria, o antídoto do egoísmo é o amor. Jesus deixou toda a receita pronta. Jesus deixou tudo por escrito. Aliás, ele não deixou por escrito, né? São os seus evangelistas que deixaram. Mas ele deixou o exemplo, que é o mais importante ainda. Amai a todos, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, ou seja, amai a ti, amai a nós mesmos e depois ao outro. E quem é o próximo? É meu pai, é minha mãe? Hoje, se alguém desmaiar aqui, a gente vai socorrer, não vai? Esse é o próximo. Se alguém passar mal aqui, a gente precisa socorrer. Não é o nosso próximo? Então, João, o evangelista, deixou
no Evangelho, no capítulo 2, capítulo 2, versículo 15, a partir do 15. Não amem o mundo, nem o que há nele, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está presente. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas sim do mundo. O mundo e a sua cobiça vão passar, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerá eterno. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigada. Muito interessante, Paraguaçu, porque hoje de manhã eu comentei com uma pessoa, a gente faz o que fala ou só fala? Vamos pensar nisso. Enquanto a gente vai se ligando a Jesus, mais uma vez, no salão vai fazendo uma luz, vai formando uma grande luz azul, envolvendo a todos nós que estamos nos preparando para o passe, e os passistas vão tomando seus lugares, eles que se prepararam durante todo o dia para esse momento, vão iniciando, e uma grande luz vai penetrando pelo alto da nossa cabeça, vai trazendo até nós alívio para as nossas dores, para as nossas angústias, vai acalmando o nosso coração, o nosso pensamento, vai trazendo um alívio, uma certeza de que Jesus está sempre conosco, que Ele está sempre segurando em nossas mãos e dizendo: caminha, caminha que eu estou aqui. E assim, nós vamos rogando a Ele, que é o médico dos médicos, por todas as nossas necessidades do corpo físico, pedindo a Ele que revigore os nossos neurônios, os nossos pensamentos, que faça uma grande higienização em nossos olhos e nossa vista, tirando daqui todas as doenças, todos os problemas, vai higienizando a nossa garganta, a nossa boca, e uma grande luz ela vai espalhando pelos nossos ombros, tirando as dores musculares, as dores ósseas do pescoço, dos ombros, vai descendo pelos nossos braços até chegar às nossas mãos. E essa luz ela vai ela vai trazendo um grande alívio para todas as dores. Ela preenche o nosso tórax, o nosso cardíaco, os pulmões agora com tanta gripe, o nosso coronário, o nosso cardíaco. Ela vai trazendo para o nosso baço, o nosso fígado, o pâncreas, o estômago, um grande alívio. Vai trazendo para o intestino grosso, o intestino delgado, até o canal excretor, uma grande limpeza, uma grande faxina em todo o nosso organismo. E essa luz, ela desce pelas nossas pernas, pelo nosso quadril, pelos nossos joelhos, pelos nossos pés, aliviando todas as dores. E agora ela volta para a nossa coluna. Ela vai percorrendo vértebra por vértebra.
e ela vai realinhando a nossa coluna, trazendo um grande alívio para as dores. E agora que nós estamos com o nosso corpo físico reorganizado e reenergizado, nós vamos pedindo que o nosso emocional, os nossos pensamentos, às vezes conturbados, sejam todos realinhados, com muita paz, com muito alívio, com muita sabedoria, com muito discernimento, que nós possamos discernir o que é certo, o que é errado, trazendo ponderação para tudo aquilo que nos cerca. E agora, envolvidos que estamos nessa luz de Jesus, nós vamos elevando os nossos pensamentos e pedindo a essa espiritualidade maior que envolva todo o planeta Terra, todos os países que estão em guerra, todos os povos que estão passando por necessidades, que estão com a fome ali instalada, pela seca, pelas guerras, todos os povos que estão passando pela sede, por falta de água, por falta de chuva, aqueles que estão com enchentes, nós vamos pedindo ao plano superior que equilibrem todas as forças da natureza. E agora nós vamos chegando no Brasil, trazendo para o nosso país muita luz, desde lá do norte até o sul, de leste a oeste, por todos os estados, nós vamos pedindo equilíbrio, nós vamos pedindo paz, ponderação, que os governantes possam ter esclarecimento quanto às necessidades do povo brasileiro, que o governo seja misericordioso com todas as necessidades e que nós, envoltos nesta luz, nós possamos levar a cada um desses governantes um pouco de luz, um pouco de paz, um pouco de discernimento, um pouco de entendimento. Que Ismael, o governador do nosso país, possa trazer para nós muita paz, muita serenidade e muita vibração positiva, que o Brasil realmente continue sendo a pátria do Evangelho e o celeiro de todo o nosso planeta. Envolvidos que estamos nesta luz, nós vamos até os hospitais, levando para todos os doentes o nosso pensamento de coragem, de paz, para as mães que estão ali nas UTIs com seus filhos, para todos os idosos que estão nas UTIs, que estão nos hospitais à procura de uma cura, à procura de uma melhora para a sua saúde, que todos recebam de Jesus esta luz. E para os doentes que estão em casa, para todos aqueles que estão com diagnóstico do Alzheimer, que eles possam ter os seus neurônios trabalhados e conectados por Jesus, por toda a espiritualidade médica, por Dr. Bezerra de Menezes. Aqueles que estão no Hospital do Câncer, as crianças que estão com síndromes que não têm diagnóstico, que todos recebam do plano maior muita luz, muita força e principalmente muita coragem para atravessar esse período difícil. Vamos levando para aqueles que estão procurando emprego as nossas vibrações de coragem, de esperança e de que tudo vai dar certo.
vamos levar também para as urnas que estão lá fora, dos encarnados, que todos os pedidos ali colocados possam ser atendidos dentro da medida que for sendo aceitos por cada um que colocou ali, que for colocado também os pedidos de saúde, de paz, de equilíbrio nas famílias, que esses pedidos possam ser atendidos por Maria, por toda a legião de Maria, para aqueles também que estão com depressão, para aqueles que estão com pensamentos de tirar a própria vida. Que esta legião de Maria possa estar com todos. E vamos agora vibrar por todas as pessoas que se encontram em desequilíbrio emocional. Para aqueles que estão procurando fugas através de bonecas, através dos subterfúgios para o seu problema interior. Vamos pedir à espiritualidade maior que esta noite possa trabalhar todo o mental e que no desdobramento do sono todos possam receber um passe, uma vibração de amor. E agora, envolvidos que estamos, nós vamos passar para a fluidificação das nossas águas e para a prece final. Que Jesus esteja com todos durante a semana, levando para todos os lares a paz, a saúde, o trabalho, a tranquilidade e a harmonia com a graça de Deus. E assim, que possamos nesse momento agradecer ao nosso Mestre Jesus por esta oportunidade da fluidificação das nossas águas. Que possamos mentalizar no planeta Terra, onde nos dá uma natureza imensa, onde esses irmãos caravaneiros que já desde cedo aqui já se encontram para este momento, que possamos mentalizar a nossa Mãe Natureza, onde eles vão colher todas as energias, todos os elementos necessários para que sejam colocados dentro dos nossos vasilhames, juntamente com as nossas energias que serão enviadas aos planos espirituais, onde a equipe científica já se encontra, os biólogos, os farmacêuticos, os homeopatas, os nossos amados pretos velhos, caboclos e índios, que se encontram já para a preparação de toda essa fluidificação sendo transformada na medicação exata que estamos cada um necessitados. Que possamos agradecer a Jesus por tudo que estamos recebendo em nossos vasilhames. E vamos mentalizar também a água ao lado dos enfermos, aos idosos, aos moradores de rua, a um irmão que neste momento, neste planeta, esteja tomando um gole d'água, que ali também seja depositado tudo aquilo que necessita. Agradecendo sempre ao nosso Mestre Jesus, que ali sempre esteve, juntamente de sua Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, que nos acolhe sempre com seu amor. E que todos, ao tomar a sua água, agradeçam ao Mestre Jesus, a Maria e essa espiritualidade caravaneira que sempre aqui está, para nos fortalecer em todas as energias que necessitamos. E que possamos todos agradecer pelo trabalho da noite e possamos retornar para os nossos lares, felizes com tudo aquilo que recebemos na noite de hoje. E agradecendo sempre para que na próxima semana possamos novamente estarmos reunidos nessa casa que nos acolhe com tanto amor.
que Jesus e Maria de Nazaré os envolva a todos para o seu lar, em paz e alegria. Que assim seja. Uma boa semana para todos, com muita paz, saúde e muito trabalho, com a graça de Deus.